Um tempo atrás eu tava no outro CNPJ aí, levamos... Só para chamar a galera, agora a gente vai entrar no assunto Everton e o nosso Gui Estevão vai comentar. Temos enquete na tela, hein? Enquete na tela para saber de você, torcedor palmeirense. Se você aprova ou não a saída do Everton. Eu acho que aquela declaração do Abel dizendo que o goleiro que ele não abria a mão era o Lomba dos 3, deve ter pesado, enfim. Se você aprova ou não, tem a nossa enquete aí, participe. O que você achou da saída do Everton pro Grêmio, no Palmeiras liberando aí? Hã? Temos parciais? Então manda, moleque! Parciais. Surpreendente. 56% aprovam a saída do Everton. Que é, pra mim, um grande absurdo. Agora, desculpa, te cortei, irmão, só pra entrar no assunto. Absurdo. Você tem Gigantesco. prioridade sempre, não precisa nem dar seta, tá, Tortinho? Agora, o Everton que é objeto da bandeira do Souza da Paraíba, né? Que tem lá na sua bandeira um dinossauro, né? Então, Maldade! Brincadeira. Eu queria o Everton no meu time. Eu acho que o Everton... um outro CNPJ, como eu tava dizendo, a gente levou uma cartomante, a Letícia Gonzalez, cartomante. E ela até agora, tudo que ela previu em dezembro, compadre, tá acontecendo. Sério? Chegar um homem forte no futebol do Corinthians. Marcelo Paes. Corinthians vai vencer o Vasco. Pá na cabeça. E ela deu a entender que as cartas lhe disseram que parece que existe alguma coisa, alguma fricção, vamos usar a palavra da moda? Sim. Uma certa fricção no vestiário do Palmeiras. Então, quando você vê um Everton saindo, né, um outro jogador perdendo espaço, alguma coisa acontecer, eu não quero ser leviano, tá bom? Comentário totalmente meme. Pode ser que o vestiário do Palmeiras esteja rachado e as cartas já diziam isso da Letícia Gonzalez. Mas, direto ao ponto, meu irmão, se o jogador quer sair do tamanho que ele é, beleza. É que nem eu tava vendo esses dias numa série. O Everton é o maior vencedor de títulos da história do Palmeiras. Mas não é o maior goleiro. Mas não é ele aí, ó. Tá na tela. Olha o símbolo do Souza da Paraíba. Que maldade. Não, porque eu tava vendo Machos Alfa, uma série. Aliás, amo essa série. Muito Saiu boa. temporada nova. E aí temporada. os casais entram em crise porque ele falou assim, você é o homem da minha vida, você é a mulher da minha vida, mas não é o amor da minha vida. Isso cabe ao Everton, se você fizer uma correlação muito simples. Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha musa. Entendeu? Ele é o goleiro mais vencedor da história, o maior vencedor da história do Palmeiras, mas não é o maior goleiro da história do Palmeiras. Vai sair? Vai sair. A contragosto? Pra poucos, né? Pela enquete aí. Mas eu não liberaria, de forma alguma. É que tem um lado aí do clube e tem um lado do jogador. Quando o Carlos Miguel chegou, a galera que acompanha a gente aqui no Link Sport Clube, aliás, quando a negociação tava em andamento, eu fui até meio chato. Eu acho que eu falei isso umas 8 vezes. Em algum momento alguém ouviu isso. Porque eu falei muito. Falei, essa transição do Everton com o Carlos Miguel tem que ser feito com muito cuidado. O Carlos Miguel, o Everton, 38 anos e tal, chega uma hora que ele tem mais um ano de contrato. Não pode ser uma transição afobada, atabalhoada. Tem que ser uma transição natural, uma passagem de bastão natural. A torcida do Palmeiras não pode chegar na apresentação do Carlos Miguel, um jogador que chegou no Palmeiras tendo 38 jogos como goleiro profissional. A carreira dele como profissional tinha 38 jogos. 25 partidas O pelo Carlos rival, Miguel. né? O Carlos Miguel. 25 partidas pelo Corinthians. Ele tinha. Era uma amostra muito pequena. Então eu falei, não dá pro cara chegar e... Não, o Everton bracinho de dinossauro, o Everton fora, Carlos Miguel... Eu falei, isso tem que ser feito de uma forma gradual. Ele machucou. Óbvio que a campanha da torcida já começou. Ele precisa jogar, ele precisa jogar, ele precisa jogar. E o Everton, os últimos jogos do Everton, antes da contusão, foram muito bons. O Everton, quando se machuca, ele vinha numa fase muito boa. Porém, o Everton se machuca e muda toda a história. O Carlos Miguel assume a titularidade. O Carlos Miguel vai bem no gol do Palmeiras. Tem algumas falhas, inclusive falhas pontuais. Mas a torcida do Palmeiras e o Abel o abraça como o novo titular do time. O Everton se recupera num momento crucial. Final de Libertadores, ele estava recuperado. Reta final do Brasileiro e nem assim ele tem uma chance. O Everton tinha até dezembro um contrato
E eu acho que essa transição tinha que ser feita de uma maneira mais tranquila. Na Europa existem os goleiros e os jogadores que jogam as ligas de mata-mata, os campeonatos de ponto corrido. Acho que o Palmeiras poderia trabalhar nesse sentido. Eu acho que foi muito mal conduzido esse momento aí de troca do gol do Palmeiras. Mas pensando isso como clube, hein? Pensando como goleiro, como atleta, o Everton fez certo. Você vai passar uma temporada que o seu treinador que fala, o goleiro que eu não abro mão é um cara que é o terceiro reserva. Você é o reserva do cara que acabou de chegar. Você tem 1 ano de contrato, você tem 38 anos. E do outro lado é um time que a gente tá falando aqui, é um time que tá procurando se estruturar, que fez uma temporada muito ruim, mas tá procurando se estruturar, que é o Grêmio. É um clube que tem um histórico de jogadores mais veteranos. Você vê com quantos anos o Dida foi goleiro do Grêmio. E aí o time te oferece, você com 38 anos, o clube te oferece 3 anos de contrato e você olha no horizonte do time e você vê a titularidade. Uma carência no gol de um time que teve goleiros na sua história que marcaram época e você puxa na memória o último grande goleiro do Grêmio aí. Exatamente. E aí você tem a titularidade do Grêmio. E aí, eu como plano de carreira ou de fim de carreira ali, eu acho que seria normal. Eu acho que acabou sendo ali bom, mas melhor pro Everton. Ele vai sair de um segundo ou um terceiro goleiro para uma titularidade e um contrato de 1 ano para um contrato de 3 anos. Eu acho que é muito melhor para o Everton. Mas para o Palmeiras, óbvio, vamos apostar no projeto Carlos Miguel. Tem o Lomba, possivelmente seja contratado um terceiro goleiro e tudo mais. Mas para o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras acaba sofrendo com o que muitos clubes sofrem, que é não saber lidar bem com a saída dos ídolos. Os caras, eu acho que geram muito saem, que nem tem o caso do Dudu, o Rony, não estou dizendo que o Rony seja ídolo, mas assim, Zé Rafael, jogadores vencedores, eu acho que eles podem sair de uma maneira mais tranquila. Não, eu acho que é um ruído desnecessário essa saída do Everton. No fim, o Palmeiras abre mão de 1 ano de contrato, o Everton também, o Palmeiras não vai ganhar nada, cede gratuitamente e ele fecha 3 anos de contrato. Eu só acho que, por um cara que é tão vencedor, eu acho que o final da história poderia ter sido melhor. Mais uma. Mas aí falta paciência. Paciência do torcedor, ou a paciência da comissão técnica, dos técnicos. Eu acho que ele poderia render em alto nível. É um goleiro que eu gosto, tem falhas pontuais, mas, por exemplo, nesse estilo de jogo do Abel, a gente vê muita ligação direta e tal, saída com os pés, é um goleiro decisivo. Pô, eu acho que nesse momento da carreira, o Everton é melhor que o Carlos Miguel, principalmente na hora de reposição e tal, mas a gente... Eu acho que assim, eu não acho que o Carlos Miguel seja um goleiro ruim, tá, gente? Inclusive, eu acho que o Carlos Miguel tem um potencial para alcançar, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o momento do Carlos Miguel assumir a titularidade do Palmeiras não seja agora, né? Eu acho que talvez não seja essa hora de ter um goleiro, na minha humilde opinião, o Carlos Miguel é um goleiro nota 7, tá? E o Palmeiras, para o que projeta, para o que prospecta para a temporada, um goleiro nota 7 não serve para o momento. Eu acho o Everton muito mais preparado, cascudo, o cara preparado mesmo e acostumado a ganhar grandes coisas e perder também, né? Sofreu quando precisou sofrer e amargar derrotas, comemorou com a torcida quando precisou comemorar, quando conseguiu comemorar, sendo inclusive peça importante na conquista da Libertadores. Teve sua falha contra o Chelsea, realmente eu concordo, foram falhas importantes, mas o Marcão também falhou contra o Manchester. E é um dos grandes ídolos do Palmeiras. Então, o Everton tem 12 títulos na história da Sociedade Esportiva Palmeiras, é um jogador que deveria ser mais respeitado, Estevão. Cara, pra terminar na minha parte com relação ao Everton e com relação a goleiro no geral, que é uma das posições talvez a mais ingrata, e eu já falei aqui em outras oportunidades, sempre me chamam de lunático quando eu falo isso, goleiro é o novo 10, irmão. Goleiro é o novo 10. Goleiro é Mewtwo, é Pokémon raro. Abre aí o Ash Ketchum da cidade de Pallet, sai pra procurar aí um Mewtwo aí com luvas da DeFi, que você, meu irmão, é difícil. E se a gente pegar o histórico do Carlos Miguel, a lesão do Everton ajuda a manutenção dele na titularidade. Eu falei, eu
não vou dizer, falei antes de acontecer, mas a minha expectativa, pelo ruído que já existia do Everton com a torcida, que se o Carlos Miguel fizesse uma mínima sequência positiva, ele conquistaria a titularidade. Isso é óbvio, é uma maneira de agradar a torcida indiretamente, e é necessário muitas vezes para algumas comissões técnicas ter esse tipo de relação, mesmo não direta, porque é uma comissão muito pressionada, e acho que a cobrança, além da saída do Everton, a manutenção, a chegada do Carlos Miguel, qualquer outra possibilidade o Palmeiras é capaz de criar um sistema de jogo que não exponha tanto os seus goleiros, porque o Carlos Miguel fez defesas importantíssimas e talvez, olhando agora para trás, aí fica mais fácil, a vaca do Palmeiras não tenha deitado antes até por conta do Carlos Miguel. Como já aconteceu com o Everton, porque é um time que joga e deixa jogar, para usar um clichê do futebol, e o Abel não tem sido competente o suficiente de criar um sistema de jogo que não exponha tanto o seu goleiro. O Mirassol é um time kamikaze. O Walter foi o jogador o goleiro que mais defesas, mais gols evitou no Campeonato Brasileiro do ano passado. Por quê? Porque o Mirassol, quando se mandava para correr para trás, é difícil. Mas ali é um sistema de jogo que funcionou numa situação muito específica para jogadores daquela característica. Para mim, a cobrança e a discussão também poderia ir numa linha de a comissão técnica do Palmeiras vai blindar o goleiro ou vai continuar exposto? Porque se continuar exposto, o Carlos Miguel vai pegar 99 e aquele falhar não serve e manda o Everton vir de volta. Que é uma torcida que é um mimimi danado, uma reclamação danada, nada tá... Como diz Osmar Garrafa, né? Depois que inventaram tá bom, nada tá ruim. Um abraço, prazer, torcida do Palmeiras. Depois, como que é? Depois que foi... Como que é? Depois que inventaram tá ruim, nada tá bom. Ah, pelo amor de Deus, é só corneta, irmão. É só corneta. Mas ele sai pela porta da frente, eu acredito. Sai pela porta. O Everton? É aquele gostinho amargo, é aquele final de filme que você imagina um final e aí você gostou do filme, mas o final você falou, pô, o final, né, podia ser outro. Eu acho que essa pode ser resumida a passagem do Everton, assim, mas vencedora. É que, assim, alguns momentos, algumas falhas pontuais em momentos decisivos marcaram muito também. Eu entendo que, às vezes, o torcedor se apega, pô, mas justo nesse jogo ele não podia ter feito isso e tal. A galera se apega muito nas falhas contra o Corinthians, né? O gol do Sim. Garro, num empate, inclusive. Não é que o Corinthians ganhou com o gol do Garro. Não foi isso. O Palmeiras venceu o jogo, acabou tomando um gol. O Corinthians, com um a menos, teve uma falta de muito longe. O Garro cobrou, ele aceitou. E ele ficou muito marcado com isso. A bola do Chelsea também, uma bola extremamente defensável, que ele, engoliu um frangaço. Você quer outro goleiro que vai perder espaço em alguns meses no futebol brasileiro? Agostinho Rossi. Esse Andrew que chegou aí vai tomar a posição do Rossi. Vai ser outra discussão que vai acontecer aqui nessa bancada. Pode anotar, aí daqui a pouco você... o Estevão teve aqui e falou sobre isso, hein? Ser goleiro é muito ingrato, hein? Eu acho que o Everton, não é nem a questão da perda do Everton, né? Eu acho que é a forma com a qual ele saiu. Não é sobre perder o Everton, é sobre a maneira que estão fazendo essa transição pro Everton. Eu acho que ele poderia ser um jogador... A gente tá sem imagem, mas vamos no ritmo do rádio. Feliz. Continue com a gente, daqui a pouco me dê imagens. Daqui a pouco a gente volta com as imagens. Vai ouvindo a gente aí. Mas eu acho que a maneira que o Everton tá sendo tratado, né? Tem que ver também, óbvio, a gente não sabe de bastidores, do vestiário ali, né? Não fosse o documentário maravilhoso que o Palmeiras lançou, né? Junto à nossa concorrência, falando do dia a dia, do cotidiano aí palmeirense na última temporada. Mas, de qualquer forma, provavelmente o Everton talvez não tenha aceitado mesmo a reserva. Falou, não, eu tenho um ano de contrato, tenho lenha pra queimar, eu quero ir pra outro lugar, então me deixa sair sem custo, como forma de agradecimento, me deixa embora. Cara, como eu falei, o goleiro... Só pode ser isso, cara. Carreira de goleiro é uma coisa muito complicada. Pode chamar qualquer goleiro profissional pra ser entrevistado aqui, goleiro de Várzea que passou pelo Profi, que é muito complicado. Da mesma maneira que o Everton tá sendo um ambicioso agora pra buscar essa situação melhor pra ele no Grêmio e poder jogar. O Filipão, diretor técnico lá, né, bancou o Everton também no Campeonato Brasileiro do Palmeiras em 2018. Mas o Carlos Miguel também foi ambicioso, quando tinha tudo pra tentar criar e pavimentar a sua história no Corinthians, e foi pro Nottingham Forest, meu amigo. Então tem que all-in pra vida de goleiro, é assim. E não dá pra julgar o Carlos Miguel também por ter ido pra lá, viu? A galera que ficou triste, o Carlos Miguel, traidor o caramba, irmão. Bateu na porta dos caras lá milhões de euros, o cara tem que ir embora mesmo. E a diretoria, a antiga diretoria que fez uma cláusula que de um ano para outro baixou substancialmente a multa dele e permitiu a negociação. Tava no contrato. É o que você falou, tem muita coisa que a gente não vê.
né? Tem muita coisa que a gente não vê com relação aos bastidores. Fato é que o Palmeiras perde mais do que um goleiro, perde uma liderança. Outros que estão chegando vão precisar ocupar. A gente não sabe que nível de protagonismo hoje as principais lideranças têm na hora de mudar um jogo, na hora de questionar a decisão interna, entendeu? Na hora de se posicionar como grupo, né? O Palmeiras, pra mim, é um time meio sem tesão, brother. Então é isso que eu sinto do Palmeiras dentro de campo.